Ele rasgou meu vestido de noiva na igreja e me deixou nua no altar. O que ninguém esperava era que minha sogra seria minha salvação. Por 30 anos, o segredo daquela família religiosa destruiu vidas, até que minha humilhação expôs a verdade escondida. Olá, meus queridos e minhas queridas. Que alegria ter vocês aqui comigo hoje. Sou Ivone Mendes Figueiredo, tenho 78 aninhos bem vividos e estou aqui de Jaguaruna, uma cidadezinha linda do litoral de Santa Catarina. Hoje eu moro numa casinha simples, mas cheia de flores no jardim da frente, daquelas bem coloridas que alegram o coração de quem passa. Tenho minhas begônias, minhas margaridas e meus girassóis que ficam virados para o sol o dia todinho, como se estivessem sorrindo para o céu. Toda manhã eu acordo cedinho, sabe? Antes mesmo do sol aparecer. Gosto de preparar meu café bem quentinho, com aquele pãozinho caseiro que eu mesma faço. A receita é da minha falecida mãe, Deus a tenha. Depois vou cuidar das minhas plantinhas, regar cada uma delas com muito carinho. É como se fossem minhas filhas também, sabe? Cada uma tem seu jeitinho. Algumas precisam de mais água, outras de mais sombra. À tardinha, meus netinhos vêm me visitar. São 6 ao todo. Os mais velhos já estão na faculdade, imagina só. E os mais novos ainda estão na escolinha. Ensino eles a fazer bordado, contar histórias antigas e, às vezes, fazemos biscoitinhos juntos. A Gabrielinha, minha neta de 8 anos, diz que quer aprender todos os segredos da vovó para ensinar para os filhos dela um dia. Não é uma gracinha? Comecei a contar minhas histórias quando meu netinho Tadeu me pediu para falar como era a vida no meu tempo de mocinha. Ele tinha um trabalho da escola sobre memórias familiares e queria saber como a vovó viveu. No começo, só contava coisas bonitas, sabe? Mas aí, com o tempo, entendi que nossas dores também ensinam. E que as cicatrizes que carrego podem ajudar outros a não passarem pelo mesmo sofrimento. Estou aqui sentadinha na minha poltrona de retalhos, com meu crochê no colo e meu gatinho Romeu dormindo aos meus pés. A janela está aberta e dá para sentir o cheirinho do mar misturado com as flores do jardim. É daqui que vou contar para vocês uma história que guardei por muitos anos. Antes de começar, se puderem dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, eu ficaria muito agradecida. É assim que mais pessoas podem ouvir nossas histórias e talvez encontrar conforto nas palavras dessa vovó aqui. E vocês, meus amores que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? Será que estão tomando um cafezinho agora pela manhã? Ou quem sabe depois do almoço? Ou já de noitinha, antes de dormir? Eu adoro ler todos os comentários e saber de onde vêm as pessoas que tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou contar para vocês sobre o dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida, mas que se transformou no começo de uma jornada difícil. É uma história sobre traição, onde menos se espera e sobre como, às vezes, a pessoa que vem nos salvar é aquela que a gente menos imagina. Nasci e fui criada em Itapiranga, lá no oeste de Santa Catarina, na divisa com a Argentina. Era uma cidadezinha pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Meu pai, Jerônimo Mendes, era um homem trabalhador, daqueles que acordava com as galinhas e só voltava para casa quando o sol já tinha se escondido há tempos. Ele tinha um armazém na cidade, vendia de tudo um pouco. Grãos, tecidos, ferramentas. A gente não era rico, mas nunca faltou comida na nossa mesa. Minha mãe, Albertina Mendes, era costureira. Meu Deus do céu, que mãos abençoadas aquela mulher tinha. Fazia vestidos de noiva que pareciam saídos de revista, mesmo sem nunca ter estudado para isso. Aprendeu com a mãe dela, minha avó Leonora, que também era costureira. Era um dom que passava de mãe para filha, como uma herança preciosa. Éramos 4 irmãos. Eu era a única menina, a caçula, nascida depois de 3 meninos. O Paulino, o mais velho, sempre foi o braço direito do meu pai no armazém. O Evaristo, o do meio, era professor na escolinha local. E o Osvaldo, que vinha antes de mim, foi o único que saiu da cidade.
Foi estudar medicina em Porto Alegre e acabou ficando por lá mesmo. Por ser a única menina e a mais nova, era a queridinha do meu pai, mas também quem mais ajudava minha mãe com os afazeres de casa e com as costuras. Nossa casa era simples, mas muito aconchegante. Tinha 3 quartos, um para os meus pais, um para os meninos e um só para mim, que era o menor de todos, mas que eu adorava. As paredes eram de madeira, pintadas de azul clarinho, e o telhado fazia um barulhão quando chovia forte, parecia que ia desabar. No quintal, tínhamos uma goiabeira enorme, um pé de bergamota e várias galinhas que ciscavam para lá e para cá o dia todo. Meus dias de criança eram cheios de trabalho, mas também de alegria. Acordava cedo para ajudar minha mãe a fazer o café para o meu pai e meus irmãos. Depois, ia para a escola. Estudava na Escola Municipal Barão do Rio Branco, que ficava a uns 20 minutos de caminhada da nossa casa. Lembro que no inverno, que era rigoroso lá no oeste, eu ia com as mãos tão geladas que mal conseguia segurar o lápis quando chegava. Depois da escola, ajudava minha mãe com os vestidos. Primeiro, só passando linha na agulha e separando os botões. Conforme fui crescendo, aprendi a costurar também. Aos 10 anos, já sabia fazer bainhas e pregar botões. Aos 12, já ajudava a bordar detalhes nos vestidos de noiva. Era um trabalho que exigia paciência, mas que me enchia de orgulho quando via as noivas saindo lindas da nossa casa para irem se casar na igrejinha da cidade. Minhas amiguinhas de infância eram poucas, mas muito queridas. A Dulce, filha do farmacêutico, que tinha a mesma idade que eu. A Nilza, que morava na casa ao lado e vinha brincar comigo depois que terminávamos nossas obrigações. E a Clarice, que era um pouco mais velha e já sonhava em ser professora como meu irmão Evaristo. A gente brincava de roda no terreno da igreja, de esconde-esconde entre as árvores da praça e de boneca com as bonequinhas de pano que minha mãe fazia pra gente. Nos fins de semana, quando não estava ajudando em casa, a gente ia até o rio Uruguai, que passava pertinho da cidade. Lá, sentávamos na margem, com os pés na água, conversando sobre os sonhos que tínhamos pro futuro. A cidade inteira vivia em torno da igreja. O padre era a pessoa mais respeitada de Itapiranga. As missas de domingo eram sagradas. Ninguém ousava faltar. E as festas da padroeira, Nossa Senhora das Graças, eram os eventos mais esperados do ano. Toda a cidade se enfeitava. As mulheres faziam quitutes, os homens organizavam jogos e a bandinha tocava na praça. Era uma alegria só. Foi nessa cidadezinha, nesse ambiente de fé e trabalho, que cresci ouvindo histórias de princesas que encontravam seus príncipes e viviam felizes para sempre. Minha mãe, enquanto costurava os vestidos de noiva, contava essas histórias, e eu sonhava com o dia em que usaria um desses vestidos e encontraria meu príncipe encantado. Mas foi também nessa cidadezinha que comecei a notar coisas estranhas, coisas que uma menina não devia entender tão cedo. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 11 anos, quando uma moça chamada Terezinha voltou para a cidade depois de ter ido estudar fora. Ela estava diferente, calada, com um olhar triste. As pessoas cochichavam quando ela passava, e minha mãe me puxava para longe quando a víamos na rua. Um dia, perguntei para minha mãe por que a Terezinha estava tão triste e por que as pessoas falavam dela. Minha mãe só respondeu: "Algumas pessoas fazem mal para as moças, Ivone. Pessoas que deveriam proteger, mas que machucam. Quando você for moça, nunca fique sozinha com homem nenhum, mesmo que seja alguém que todo mundo respeita." Não entendi direito na época, mas guardei aquele conselho comigo. Outro sinal estranho era o jeito como algumas mulheres olhavam para o chão quando o padre passava. Não era só respeito, parecia medo. E como algumas mães nunca deixavam suas filhas irem sozinhas à catequese. Sempre tinha uma mãe, uma tia, uma irmã mais velha junto. Eu achava que era só proteção exagerada, mas mais tarde entenderia que era muito mais que isso. A vida seguiu seu curso, e eu cresci entre os vestidos de noiva da minha mãe, as brincadeiras com as amigas, os deveres da escola e as missas de domingo. Sonhava com o dia do meu casamento, com o vestido que minha mãe faria para mim, com a igreja toda enfeitada e com o rapaz que me esperaria no altar.
Mal sabia eu que esse sonho se transformaria num pesadelo que marcaria minha vida para sempre, mas que também me traria uma força que eu nem imaginava ter. Quando completei 17 anos, minha vida deu uma reviravolta. Meu irmão Osvaldo, que já estava estabelecido como médico em Porto Alegre, me convidou para ir morar com ele e sua esposa. Disse que em Lajeado, cidade vizinha onde ele também atendia, tinha uma escola técnica de enfermagem e que eu poderia estudar lá. Meus pais, depois de muita conversa, concordaram. Queriam um futuro melhor para a filha caçula. Foi com o coração apertado que deixei Itapiranga. Minha mãe me deu 1/3 de presente. Disse que era para eu rezar todos os dias e me manter no caminho de Deus. Meu pai me deu alguns trocados e um conselho. Confie primeiro no seu coração antes de confiar em qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa use batina. Cheguei em Lajeado em março de 1964. Era uma cidade maior do que Itapiranga, com mais movimento, mais pessoas. Nos primeiros dias, me senti perdida, com saudades da minha família, das minhas amigas, até da goiabeira do quintal. Mas logo comecei a me adaptar. O curso de enfermagem era puxado, mas eu gostava de aprender a cuidar das pessoas. Foi na escola de enfermagem que conheci Juraci, uma moça de Venâncio Aires que se tornou minha melhor amiga. Era ela que me acompanhava nas voltas para casa, que me ajudava nos estudos, que me levava para conhecer a cidade nos fins de semana. E foi ela que me apresentou ao irmão dela, Miguel, num domingo de maio, durante um almoço na casa dos pais dela. Miguel trabalhava num banco, era 3 anos mais velho que eu e tinha os olhos mais gentis que já vi na vida. Conversamos o domingo inteiro e eu voltei para a casa do meu irmão com borboletas no estômago. Nas semanas seguintes, ele começou a me visitar, sempre trazendo um chocolatinho ou uma florzinha. Meu irmão Osvaldo aprovava o namoro. Dizia que o Miguel era um rapaz de família e de futuro. Nosso namoro foi como um sonho. Ele me respeitava, esperava por mim na saída da escola, me levava para tomar sorvete na praça. Quando completamos 6 meses de namoro, ele me deu um anelzinho de compromisso. E quando fez 1 ano, me levou num restaurante à beira do rio e pediu minha mão em casamento. Quero construir uma vida com você, Ivone, ele disse, com aqueles olhos sinceros. Quero ter filhos com você, envelhecer ao seu lado. Como dizer não para um pedido desses? Marcamos o casamento para dali a 6 meses, tempo suficiente para organizarmos tudo e para minha mãe costurar meu vestido de noiva. Ah, meu vestido! Minha mãe veio de Itapiranga especialmente para fazer as medidas. Era de cetim branco, com bordados de pérolas no corpete e uma cauda que se arrastava por quase 2 metros. Cada pérola foi costurada à mão, cada detalhe pensado com carinho. Minha mãe dizia que estava fazendo o vestido mais bonito de toda a sua vida. A igreja escolhida foi a Matriz São Cristóvão, a mais bonita de Lajeado. Miguel era membro ativo da comunidade, participava de grupos de jovens, ajudava nas festas da igreja. Todo mundo o conhecia e respeitava. O padre da paróquia, padre Jacinto Schneider, era um senhor já de idade, com cabelos brancos e jeito bonachão. Ele conhecia a família do Miguel há anos. Nas semanas que antecederam o casamento, tive que ir várias vezes à igreja para acertar detalhes da cerimônia. Na primeira vez, fui com o Miguel. Nas seguintes, como ele estava ocupado no banco, fui sozinha. Foi numa dessas visitas que conheci o padre Luciano Antunes, sobrinho do padre Jacinto, que tinha chegado recentemente de Roma. Era um homem alto de uns 40 anos, com uma voz grave e um jeito de olhar que me deixava desconfortável. Ele seria o responsável pela nossa cerimônia, já que o padre Jacinto estava com a saúde frágil. Lembro como se fosse hoje da primeira vez que fiquei a sós com o padre Luciano. Fui à sacristia para entregar a lista de músicas que queríamos na cerimônia. Ele fechou a porta e se sentou muito perto de mim. Então, você é a noiva do Miguel, ele disse, me olhando de um jeito que me fez querer sair correndo dali. Uma moça tão bonita. Ele é um homem de sorte.
Agradeci sem graça e tentei mudar de assunto falando sobre as músicas. Ele concordou com as escolhas, mas continuou me olhando de um jeito estranho. Quando me levantei para ir embora, ele segurou meu braço. Você já se confessou para o casamento? Perguntou. Respondi que ainda não. Venha se confessar comigo, ele insistiu. Preciso ter certeza de que você é pura o suficiente para o Miguel. Saí de lá com um nó no estômago, lembrando do conselho do meu pai. Contei para o Miguel sobre o desconforto que senti, mas ele minimizou a situação. O padre Luciano é muito respeitado, disse Miguel. Ele estudou no Vaticano, vem de uma família importante da cidade. Deve ser só o jeito dele, meio formal por causa do tempo que passou na Europa. Confiei no Miguel, mas decidi que não iria me confessar com o padre Luciano. Em vez disso, fui até uma paróquia vizinha, onde ninguém me conhecia, e fiz minha confissão lá. Não contei isso para ninguém. Achei que era melhor assim. As semanas foram passando e o dia do casamento se aproximava. Meus pais chegaram a Lajeado 2 dias antes. Minha mãe trouxe o vestido, que estava ainda mais bonito do que eu imaginava. Na noite anterior ao casamento, tivemos uma pequena reunião na casa dos pais do Miguel. Foi lá que conheci a mãe dele, Dona Ernestina. Ela era uma mulher quieta, de poucas palavras. Enquanto todos conversavam animados sobre a festa do dia seguinte, ela permanecia calada, com um terço entre os dedos. Em determinado momento, ela se aproximou de mim e, sem que ninguém percebesse, apertou minha mão com força. Que Deus te proteja amanhã, minha filha, ela disse, com uma expressão que misturava medo e resignação. Achei estranho, mas pensei que fosse apenas o nervosismo de ver o filho se casando. Na manhã do casamento, acordei com o coração acelerado. Minhas amigas da escola de enfermagem vieram me ajudar a me arrumar. Juraci, que seria minha madrinha, não parava de sorrir e dizer que eu seria a noiva mais linda que Lajeado já viu. Quando vesti aquele vestido que minha mãe fez com tanto amor, me olhei no espelho e mal pude acreditar. Era como se um sonho estivesse se realizando. Os bordados de pérolas brilhavam à luz do sol que entrava pela janela. O véu caía como uma cascata pelos meus ombros. Eu estava radiante, pronta para começar uma nova vida ao lado do homem que amava. Chegamos à Igreja São Cristóvão às 15 horas em ponto. O carro que me levou, todo enfeitado com flores brancas, parou em frente ao adro. Meu pai me ajudou a sair e ofereceu o braço para me conduzir pelo corredor. A igreja estava cheia, parecia que metade de Lajeado estava lá. As flores brancas enfeitavam os bancos, o órgão tocava a marcha nupcial, e lá na frente, próximo ao altar, estava Miguel, lindo no seu terno escuro, me esperando com um sorriso nervoso. Quando cheguei ao altar, meu pai entregou minha mão ao Miguel, e eu senti que minha vida estava prestes a mudar para sempre. O que eu não sabia era o quanto, nem de que forma. O padre Luciano começou a cerimônia. Sua voz grave ecoava pela igreja enquanto ele falava sobre os deveres do matrimônio. Em determinado momento, ele anunciou que faríamos uma pausa para a assinatura dos registros na sacristia, antes dos votos finais. Aquilo não estava no roteiro que tínhamos combinado, mas como eu não conhecia bem os procedimentos, não questionei. O noivo e os padrinhos podem aguardar aqui, disse o padre. A noiva deve me acompanhar para um momento de preparação especial. Miguel sorriu e apertou minha mão, como que me encorajando a ir. Minha madrinha Juraci pareceu preocupada, mas não disse nada. Segui o padre Luciano até os fundos da igreja, passando pela sacristia. Ele caminhava rápido, como se tivesse pressa. Chegamos a um pequeno corredor que eu nunca tinha visto antes, afastado da área principal. Antes dos votos finais, precisamos garantir que você está pronta, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Aqui, entre nessa sala para retocar a maquiagem. Não queremos uma noiva com o rosto brilhando nas fotos, não é mesmo? Abriu uma porta que dava para um pequeno banheiro privativo, desses que só os padres usam. Era um espaço apertado, com uma pia, um espelho pequeno e alguns ganchos na parede. Entrei, pensando que seria rápido, que só daria uma olhada no espelho e voltaria para o altar,
para o meu Miguel. Foi quando ouvi o som da porta se fechando atrás de mim e o clique da fechadura. Quando a porta se fechou atrás de mim, ouvi a respiração do padre Luciano mudar. Aquele homem que momentos antes conduzia a cerimônia mais importante da minha vida com uma voz solene, agora respirava como se tivesse corrido uma maratona. Me virei lentamente e o vi encostado na porta, me olhando de um jeito que gelou meu sangue. Padre, acho melhor voltarmos. O Miguel e os convidados estão esperando. Falei, tentando manter a calma, enquanto meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Não tenha pressa, minha filha, ele respondeu, com um sorriso que não tinha nada de santo. Antes de entregar uma noiva ao marido, preciso ter certeza de que ela está preparada. Ele deu um passo na minha direção e eu recuei até sentir a pia fria nas minhas costas. Não tinha para onde ir naquele banheiro minúsculo. O cheiro de incenso que vinha da batina dele misturado com um hálito de vinho me deixava nauseada. O senhor está me assustando, falei, já com a voz trêmula. Por favor, me deixe sair. Foi quando ele levantou a mão e passou os dedos pelo meu véu, depois pelo meu rosto. Tão linda, tão pura. Você sabe que posso cancelar esse casamento com uma palavra, não sabe? Posso dizer que você não está em condições, que não é digna. Senti o mundo girar à minha volta. Como aquilo podia estar acontecendo? Na igreja, no meu dia de casamento, com um homem que deveria ser de Deus? Tentei me controlar, pensar com clareza. Miguel e os convidados estavam a poucos metros dali, na nave da igreja. Se eu gritasse... Se você gritar, ele disse, como se lesse meus pensamentos. Vou dizer que você teve um ataque de nervos, que não está em condições de se casar hoje. Você quer isso? Quer que seu noivo, seus pais, toda a cidade pense que você enlouqueceu? Fiquei em silêncio, paralisada. Ele continuou. Isso não vai demorar. Só quero ter certeza de que você está pura para seu marido. É um costume antigo, sabe? O representante de Deus precisa verificar. Enquanto falava, ele começou a mexer na parte de trás do meu vestido, procurando os botões que o fechavam. Senti suas mãos frias na minha pele e um arrepio de pavor me percorreu. Era como se estivesse presa num pesadelo, daqueles que você tenta gritar, mas a voz não sai. Por favor, não faça isso, implorei, com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Meu pai, meu noivo. Eles não podem te ajudar agora, ele cortou com a voz mais dura. Ninguém questiona um padre nesta cidade. Ninguém. Foi quando ouvi o primeiro botão se romper. Aqueles botões de pérola que minha mãe tinha costurado com tanto amor, um por um. O barulho deles caindo no chão de ladrilhos foi como um tiro no silêncio daquele banheiro. E depois outro. E mais outro. Não posso descrever em detalhes o que aconteceu naqueles minutos que pareceram uma eternidade. Como poderia traduzir em palavras o horror de ser violada não apenas no corpo, mas na alma, por alguém que deveria representar o sagrado? Como explicar a sensação do meu vestido de sonhos sendo rasgado, destruído, enquanto eu implorava a um Deus que parecia ter me abandonado naquele momento? O que posso dizer é que, enquanto aquele homem me humilhava com suas mãos e palavras, eu me transportei para outro lugar. Na minha mente, estava no quintal da casa dos meus pais, sob a goiabeira, sentindo o cheiro da chuva que se aproximava. Era como se minha alma tivesse fugido, deixando apenas um corpo vazio naquele banheiro frio. Agora você está verdadeiramente purificada, ele disse quando terminou, ajeitando a batina como se nada tivesse acontecido. Vazia de pecado, pronta para seu marido. Eu estava caída no chão, tentando cobrir meu corpo com os restos do vestido, chorando silenciosamente. Não conseguia nem olhar para ele. Sentia nojo, vergonha, um desespero tão grande que mal conseguia respirar. Vista-se e volte para o altar, ele ordenou. Se disser uma palavra sobre isso a alguém, destruo você e sua família. Ninguém vai acreditar em você contra um padre. Ninguém. Com isso, ele destrancou a porta e saiu,
me deixando sozinha naquele banheiro que agora seria para sempre o cenário do meu pior pesadelo. Ouvi seus passos se afastando pelo corredor, voltando para o altar, como se fosse retomar a cerimônia normalmente. Fiquei ali, no chão, por alguns instantes que pareceram horas. Como eu poderia sair dali? Como poderia voltar para o altar, para o Miguel, para todos aqueles convidados naquele estado? Meu vestido estava destruído, meu rosto marcado pelo choro, minha alma em pedaços. Mas então algo dentro de mim, talvez o mesmo espírito que fez minha mãe criar beleza com suas mãos ou meu pai trabalhar de sol a sol para nos sustentar, me deu forças para me levantar. Não podia ficar ali para sempre. Precisava sair, precisava de ajuda. Com as mãos trêmulas, tentei ajeitar o que restava do vestido. Os botões de pérola estavam espalhados pelo chão. Tentei pegar alguns, mas eles escorregavam dos meus dedos molhados pelas lágrimas. O corpete estava rasgado nas costas, a saia amassada. O véu tinha sido arrancado e jogado no canto. Olhei no pequeno espelho acima da pia. Meu rosto estava irreconhecível. O batom borrado, os olhos vermelhos e inchados, a maquiagem que as meninas tinham feito com tanto carinho completamente arruinada. Passei um pouco de água no rosto, tentando melhorar a aparência, mas era inútil. Não havia como esconder o que tinha acontecido. Naquele momento, ouvi um barulho vindo da igreja. Era o órgão tocando novamente. O padre Luciano devia ter voltado ao altar e reiniciado a cerimônia, como se nada tivesse acontecido. Provavelmente disse a todos que eu estava me preparando, retocando a maquiagem, tendo um momento de oração antes dos votos finais. E eles acreditariam, claro. Por que não acreditariam no padre? Foi então que tomei uma decisão. Não podia voltar para o altar daquele jeito, mas também não podia ficar escondida ali para sempre. Precisava de ajuda. Precisava contar o que tinha acontecido, mesmo que ninguém acreditasse. Mesmo que isso significasse o fim do meu casamento, da minha reputação, da minha vida como eu conhecia. Respirei fundo. Segurei os restos do vestido o melhor que pude para cobrir meu corpo e abri a porta do banheiro. O corredor estava deserto, o que era um alívio. Podia ouvir ao longe a voz do padre Luciano na igreja, falando ao microfone, provavelmente inventando alguma desculpa para o meu atraso. Caminhei lentamente pelo corredor, tentando pensar no que fazer. Se entrasse na igreja pelo fundo, todos me veriam naquele estado. Se tentasse sair pela porta lateral, poderia encontrar alguém no caminho. Não tinha opção. Precisava passar pela sacristia e encontrar ajuda. Quando cheguei à porta da sacristia, parei. Do outro lado estava a igreja cheia, o Miguel esperando, meus pais, os convidados. E ele. Como eu poderia enfrentá-los? Como explicaria o que tinha acontecido? Foi nesse momento de total desespero que senti uma mão tocar meu ombro. Me virei, assustada, pronta para me defender. Era Juracy, minha madrinha, minha amiga. Ivone, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Ela exclamou, levando as mãos à boca ao ver o estado em que eu me encontrava. Juracy. Foi tudo o que consegui dizer antes de desabar em lágrimas nos braços dela. Foi ele, não foi? Ela perguntou, com uma voz que misturava horror e uma compreensão que me surpreendeu. Foi o padre Luciano. Ele te machucou? Assenti com a cabeça, incapaz de colocar em palavras o que tinha acontecido. Juracy me abraçou com força, depois se afastou e olhou nos meus olhos. Escuta, Ivone, você não é a primeira. Já ouvi histórias, mas nunca pensei que ele faria isso no dia do seu casamento, na igreja. Fiquei chocada. Não era a primeira? Haviam outras? Por que ninguém falava nada? Por que ninguém fazia nada? O que eu faço agora, Juracy? Perguntei desesperada. Não posso voltar lá assim. Não posso encarar todo mundo. O Miguel precisa saber, ela disse com firmeza. Meu irmão te ama. Ele vai ficar do seu lado. Mas não podemos te expor assim. Vem, vamos sair pela porta lateral. Meu carro está lá fora. Mas a cerimônia, os convidados...
Isso não importa agora, Ivone. Sua segurança e seu bem-estar são mais importantes do que qualquer cerimônia. Ela tirou o casaco que usava sobre o vestido de madrinha e colocou em volta dos meus ombros, tentando cobrir o máximo possível dos estragos no meu vestido. Vem, vamos sair por aqui. Começamos a caminhar em direção à porta lateral da sacristia. Era uma saída pequena, usada principalmente pelos coroinhas e funcionários da igreja. Se conseguíssemos chegar até lá sem sermos vistas, talvez tivéssemos uma chance. Mas quando estávamos prestes a alcançar a porta, ouvi um barulho. Era a porta principal da sacristia se abrindo. Me virei e vi, em pé no batente, o padre Luciano. Seu rosto se contorceu numa expressão de raiva quando nos viu. "Onde vocês pensam que vão?" ele perguntou, com uma voz controlada, mas cheia de ameaça. "A cerimônia não acabou. A noiva precisa voltar para o altar." Juraci se colocou na minha frente como um escudo. "Ela não vai a lugar nenhum com você. Olha o que você fez com ela, seu monstro!" O padre deu um passo na nossa direção. Seus olhos estavam escuros, como poços sem fundo. "Cuidado com o que você diz, mocinha. Está acusando um homem de Deus. Isso é um pecado grave." "O pecado grave é o que você acabou de fazer", respondeu Juraci, sem recuar. "E não pense que isso vai ficar assim. Vamos contar para todo mundo." O padre riu, um som frio e sem humor. "E quem vai acreditar em vocês? Uma noiva histérica e sua amiga? Contra a palavra de um padre respeitado por toda a cidade?" Ele tinha razão, e isso me destruía por dentro. Quem acreditaria em nós? Como provaríamos o que tinha acontecido naquele banheiro? Era a nossa palavra contra a dele, e na hierarquia da credibilidade estávamos muito abaixo. "O Miguel vai acreditar", disse Juraci, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. "Ah, sim, seu irmão." O padre sorriu de novo. "O devoto Miguel, que cresceu respeitando a igreja e seus representantes. Ele vai acreditar que o homem que o batizou, que deu sua primeira comunhão, que ouviu suas confissões durante toda a vida, abusou de sua noiva? Ou vai pensar que ela entrou em pânico, rasgou o próprio vestido num ataque de nervos e inventou essa história para esconder sua loucura?" Cada palavra dele era como uma faca, porque no fundo eu sabia que ele podia estar certo. O Miguel era um homem bom, mas também era um homem de fé inabalável. Como ele reagiria a uma acusação dessas contra um padre? Acreditaria em mim? Ou pensaria que eu tinha enlouquecido? "Agora sejam razoáveis", continuou o padre Luciano, num tom mais conciliatório. "Vamos esquecer esse pequeno incidente. A noiva teve um momento de nervosismo, rasgou o vestido, mas nada que não possamos consertar. Diremos que foi um acidente. Podemos continuar a cerimônia e ninguém precisa saber o que realmente aconteceu aqui." "Nunca", respondi, encontrando minha voz pela primeira vez desde que ele entrou na sacristia. "Nunca mais vou deixar você chegar perto de mim." Ele estreitou os olhos, toda a falsa gentileza desaparecendo. "Então está escolhendo o caminho difícil. Pense bem, Ivone. Pense no escândalo, na vergonha para sua família, para o Miguel. Pense no que as pessoas vão dizer quando souberem que a noiva teve um colapso nervoso no dia do casamento e inventou acusações contra o padre." Naquele momento, ouvi outra porta se abrir. Era a porta que dava diretamente para a igreja. E ali, parado com uma expressão de confusão que logo se transformou em horror, estava Miguel. "Ivone!" ele disse, olhando para mim, para o estado do meu vestido, para as lágrimas no meu rosto. "Meu Deus, o que aconteceu com você?" O tempo pareceu congelar quando Miguel entrou na sacristia. Seus olhos percorreram meu vestido rasgado, meu rosto marcado pelas lágrimas, o desespero estampado em cada centímetro do meu ser. Vi a confusão em seu olhar, depois a preocupação e, por fim, algo que nunca tinha visto antes. Uma raiva profunda, primitiva. "O que aconteceu aqui?" ele perguntou, a voz baixa e controlada, mas tremendo levemente. Seus olhos iam de mim para o padre Luciano e de volta para mim.
Antes que eu pudesse responder, o padre deu um passo à frente, assumindo aquela postura paternal e preocupada que eu já conhecia bem demais. Miguel, meu filho, ele começou. Sua noiva está tendo um momento difícil. Um ataque de nervos, compreensível no dia do casamento. Ela rasgou o próprio vestido e estava tentando fugir da igreja. Eu e sua irmã estávamos tentando acalmá-la. Miguel olhou para Juracy, que imediatamente negou com a cabeça. Isso é mentira, ela disse firmemente. Miguel, não acredite nele. O padre suspirou, como se estivesse lidando com crianças teimosas. Veja bem, a noiva está claramente perturbada e sua irmã está apenas tentando protegê-la, mas acho que precisamos chamar um médico, talvez adiar a cerimônia. Ele me machucou, Miguel. Consegui dizer finalmente, minha voz quase um sussurro. Ele me levou para um banheiro nos fundos da igreja. Ele disse que precisava me purificar antes dos votos. Ele rasgou meu vestido. Ele me tocou. Não consegui continuar. As palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pela vergonha e pelo horror da lembrança ainda tão recente. O rosto de Miguel empalideceu, mas o padre foi rápido em responder. Veja, delírios, acusações absurdas fruto de uma mente em pânico. Ele disse, agora com indignação na voz. Miguel, você me conhece desde que era menino. Batizei você, dei sua primeira comunhão. Como pode acreditar que eu seria capaz de algo tão repugnante? Vi a dúvida no rosto do meu noivo. O padre era um homem respeitado, uma figura de autoridade espiritual em sua vida. E eu? Eu era apenas uma moça que veio de outra cidade, que ele conhecia há pouco mais de um ano. Miguel, por favor, implorei, estendendo a mão para ele. Eu nunca mentiria sobre algo assim. Por que eu iria querer arruinar nosso casamento? Por que eu destruiria o vestido que minha mãe fez com tanto amor? Eu estava tão feliz hoje de manhã. Miguel olhou para minha mão estendida, depois para o padre, e então, de volta para mim. Eu podia ver a batalha acontecendo dentro dele, a fé de uma vida inteira contra o amor por mim. Foi quando o padre decidiu dar o golpe final. Miguel, eu entendo sua confusão, mas pense. Nós temos testemunhas. As pessoas na igreja viram a noiva entrar comigo na sacristia para a assinatura dos documentos, perfeitamente normal e calma. O que aconteceu depois? Só Deus sabe o que se passou na mente dela. Talvez o estresse, talvez um problema mais sério. Ele baixou a voz, como se estivesse confidenciando algo. Sabe, eu ouvi rumores sobre a família dela. A mãe dela tem problemas, desequilíbrios. Essas coisas às vezes são hereditárias. Aquilo foi como um tapa no rosto. Ele estava insinuando que minha mãe, minha doce e talentosa mãe, era louca? E que eu tinha herdado essa loucura? A audácia daquele homem não tinha limites. Isso é mentira! Gritei, com uma força que não sabia que ainda tinha. Minha mãe é a mulher mais sã e bondosa do mundo. Você não a conhece, não tem o direito de falar dela assim. O padre sorriu, como se minha explosão apenas provasse seu ponto. Veja como ela fica agitada, Miguel. É disso que estou falando. Instabilidade emocional. Foi quando Juracy, que até então estava ao meu lado, deu um passo à frente e encarou o irmão. Miguel, olha para mim, olha nos meus olhos e diz, você realmente acha que a Ivone seria capaz de inventar algo assim? De rasgar o próprio vestido de noiva? De arruinar o dia com que ela sonhou a vida toda? Miguel olhou para a irmã, depois para mim e então para o padre. Eu podia ver a luta interna, a dor da decisão impossível. E tem mais, continuou Juracy, agora olhando diretamente para o padre. Ela não é a primeira, Miguel. Já ouvi histórias sobre o padre Luciano, sussurros, rumores que ninguém tem coragem de falar em voz alta. Por que você acha que tantas moças se recusam a fazer confissão com ele? Por que tantas mães não deixam suas filhas irem sozinhas à catequese? A expressão do padre mudou. O sorriso confiante deu lugar a algo mais duro, mais ameaçador. Cuidado com o que diz, menina. Difamação é um pecado grave, e é também um crime.
Não é difamação se for verdade, respondeu Juraci, sem recuar 1 milímetro. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Miguel estava imóvel, como uma estátua, olhando do padre para mim e para sua irmã. Foi então que ouvimos um barulho vindo da igreja. As pessoas estavam ficando inquietas com a demora. Alguém chamou o nome de Miguel, provavelmente um dos padrinhos vindo verificar o que estava acontecendo. O padre aproveitou a oportunidade. Precisamos resolver isso agora. Os convidados estão esperando. Miguel, o que vai ser? Vamos continuar a cerimônia ou... Ele não terminou a frase, mas a implicação estava clara. Era uma escolha entre seguir com o casamento, fingindo que nada tinha acontecido, ou acreditar em mim e enfrentar as consequências, o escândalo, as acusações, a descrença da comunidade. Miguel finalmente se moveu. Deu um passo na minha direção, hesitou, depois deu mais um. Meu coração estava disparado. Esse era o momento da verdade. Ele acreditaria em mim ou no padre? Quando ele chegou perto o suficiente, estendeu a mão e tocou meu rosto gentilmente, onde uma marca vermelha começava a aparecer, resultado da força com que o padre tinha segurado meu rosto quando eu tentei resistir. Eu te conheço, Ivone, ele disse suavemente. Conheço seu coração. Você não mentiria sobre algo assim. As lágrimas que eu estava segurando finalmente transbordaram. O alívio de ser acreditada, de não ser abandonada, foi esmagador. Miguel se virou para o padre, e sua expressão mudou completamente. O homem gentil e respeitoso que eu conhecia deu lugar a alguém que eu nunca tinha visto antes. Alguém com fúria nos olhos e determinação no rosto. Se você tocou nela, ele disse com uma voz que mal reconheci. Se você fez 1/10 do que ela está dizendo, eu juro por Deus que vou te... Ele não terminou a frase. Não precisava. A ameaça estava clara em cada sílaba, em cada músculo tenso do seu corpo. O padre recuou um passo, pela primeira vez parecendo inseguro. Pense bem no que está fazendo, Miguel. Pense em sua família, em sua posição na comunidade. Quem vai acreditar em vocês? Quem vai se colocar contra a igreja? Foi nesse momento que a porta da sacristia se abriu novamente. Pensei que seria um dos padrinhos, ou talvez meu pai, vindo procurar por nós. Mas não era. Era Dona Ernestina, a mãe de Miguel. Ela entrou silenciosamente, como sempre fazia, com seu terço nas mãos e aquela expressão que agora eu reconhecia não como resignação, mas como um profundo e antigo sofrimento. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, com uma voz surpreendentemente firme para uma mulher que raramente falava acima de um sussurro. Seus olhos percorreram a cena. Eu com o vestido rasgado, Miguel com a fúria estampada no rosto, Juraci ao meu lado, o padre encurralado contra a parede. Mãe, Miguel começou, a senhora precisa sair daqui. Estamos resolvendo um problema. Que problema poderia ser tão grave a ponto de interromper um casamento? Ela perguntou, olhando diretamente para mim. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma profunda e inquietante compreensão. O padre... Tentei explicar, mas as palavras novamente me faltaram. Dona Ernestina... O padre Luciano interveio rapidamente. Sua futura nora está tendo um colapso nervoso. Fez acusações absurdas contra mim. Seu filho, infelizmente, parece inclinado a acreditar nela. Talvez a senhora, com sua sabedoria, possa ajudá-lo a ver a razão. A mãe de Miguel olhou longamente para o padre. Seu rosto, normalmente inexpressivo, começou a mudar. Vi algo surgir naqueles olhos cansados, uma faísca, um fogo que deve ter estado adormecido por décadas. Acusações absurdas? Ela repetiu lentamente. Que tipo de acusações, padre? Ela diz que ele a levou a um banheiro nos fundos da igreja, explicou Juraci rapidamente, que ele rasgou seu vestido e a machucou. Dona Ernestina ficou imóvel por um longo momento. Então, para meu completo espanto, ela assentiu levemente com a cabeça. Sim, ela disse, com uma voz que parecia vir de muito longe.
O banheiro nos fundos, eu conheço. O padre empalideceu visivelmente. Dona Ernestina, por favor, a senhora não pode... Posso sim, ela o interrompeu, com uma firmeza que parecia impossível vindo daquela mulher frágil e quieta. Posso e vou. Já me calei por tempo demais. Ela se virou para o filho. Miguel, eu acredito nela, porque o pai desse homem fazia a mesma coisa no meu tempo. Um silêncio atordoante caiu sobre a sacristia. A revelação de Dona Ernestina era como um raio que iluminava uma paisagem há muito envolta em trevas. Mãe, Miguel sussurrou, chocado. Do que a senhora está falando? Dona Ernestina olhou diretamente para o padre Luciano, sem medo, sem hesitação. Seu pai, o velho padre Antunes, fazia a mesma coisa com as noivas, no mesmo banheiro, com as mesmas palavras sobre purificação. Eu sei porque fui uma delas, no dia do meu casamento com seu pai. Ela se virou para Miguel. Eu nunca contei a ninguém, nem ao seu pai. Carreguei essa vergonha sozinha por 30 anos. Me calei, rezei, pedi a Deus que me purificasse de verdade. E jurei que protegeria outras mulheres, mas falhei. Falhei porque tive medo, porque ninguém acreditaria em mim contra um homem de Deus. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado de Dona Ernestina. Miguel estava em choque, completamente sem palavras. Juraci tinha as mãos sobre a boca, horrorizada. E eu sentia uma mistura de horror pela revelação e um estranho conforto por não estar sozinha, por ser acreditada. O padre Luciano parecia ter encolhido. A arrogância, a confiança de que sairia impune como sempre saiu, tudo isso tinha desaparecido de seu rosto. Mentira, ele disse, mas sua voz tremia. Tudo mentira. Vocês não têm provas. Não precisamos de provas, respondeu Dona Ernestina com uma calma surpreendente. Precisamos apenas de coragem para falar a verdade. E eu encontrei a minha, finalmente. Foi nesse momento que ouvimos mais vozes se aproximando. A porta da sacristia se abriu novamente, e desta vez era meu pai, acompanhado pelo pai de Miguel e por alguns convidados. O que está acontecendo aqui? Meu pai perguntou preocupado. Então seus olhos pousaram em mim, no estado do meu vestido, no meu rosto marcado pelas lágrimas. Minha filha, o que fizeram com você? O padre Luciano tentou uma última vez. Ela teve um colapso nervoso, senhor. Rasgou o próprio vestido e está fazendo acusações absurdas. Cale a boca! Gritou Miguel, avançando um passo na direção do padre. Não ouse falar assim da minha noiva. Meu pai correu para mim, tirou o paletó e o colocou sobre meus ombros, tentando me cobrir, me proteger, embora fosse tarde demais para isso. Quem fez isso com você, filha? Ele perguntou, com a voz trêmula de raiva e preocupação. Olhei para o padre, depois para Miguel, para Juraci, para Dona Ernestina. De repente, me senti mais forte, menos sozinha. Talvez fosse possível falar a verdade e ser ouvida. Talvez fosse possível quebrar o ciclo de silêncio e vergonha. Foi ele, pai, respondi, apontando para o padre Luciano. Ele me levou para um banheiro nos fundos da igreja. Ele rasgou meu vestido. Ele me machucou. Meu pai olhou para o padre e vi em seus olhos uma fúria que jamais tinha presenciado. Lembrei do que ele me disse antes de eu deixar Itapiranga. Confie primeiro no seu coração antes de confiar em qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa use batina. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia dos perigos. Você, ele começou dando um passo na direção do padre. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que mal tive tempo de processar. Miguel, que estava mais perto, não esperou. Com um movimento que ninguém previu, ele avançou contra o padre Luciano e o acertou com um soco no rosto. O padre cambaleou para trás, batendo contra a parede da sacristia, uma expressão de choque absoluto em seu rosto. Miguel! Gritou seu pai, correndo para segurar o filho antes que ele desferisse outro golpe. O que você está fazendo? É um padre! É um monstro! Gritou Miguel, lutando contra o aperto do pai. Pergunte à minha mãe! Pergunte a ela o que o pai deste homem fazia com as noivas.
O pai de Miguel olhava estupefato, passando o olhar do filho para sua esposa. Ernestina? Do que ele está falando? Que história é essa? Dona Ernestina estava ereta agora, como se um grande peso tivesse sido tirado de suas costas. Ela caminhou até ficar ao lado do filho e colocou uma mão em seu ombro. É verdade, Augusto, ela disse ao marido. O pai deste homem, o velho padre Antunes, fez comigo o mesmo que seu filho acabou de fazer com esta pobre moça. No dia do nosso casamento, há 30 anos, ele me levou ao mesmo banheiro. Falou as mesmas palavras sobre purificação. E eu nunca tive coragem de contar a você. Nunca tive coragem de contar a ninguém. O salão caiu em um silêncio pesado. Seu Augusto olhava para minha esposa como se estivesse vendo uma estranha. Por que nunca me disse nada, Ernestina, por todos esses anos? Vergonha, ela respondeu, a voz tremendo um pouco. Medo. Quem acreditaria em mim? Ele era o pároco mais respeitado da diocese. E a cada vez que eu precisava ir à igreja, cada vez que precisávamos participar de alguma cerimônia, lá estava ele, com aquele sorriso, me lembrando do meu silêncio, do meu segredo. Dona Ernestina se virou então para o padre Luciano e sua voz ganhou uma firmeza impressionante. Quando seu pai morreu, Luciano, achei que aquele pesadelo tinha acabado, que outras moças estariam a salvo. Mas então você voltou de Roma para assumir o lugar dele, e na primeira vez que o vi olhando para uma jovem, reconheci aquele mesmo olhar, os mesmos olhos do seu pai, e soube que você era igual a ele. O padre Luciano parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Sua arrogância tinha desaparecido completamente, substituída por um pânico crescente à medida que mais pessoas entravam na sacristia, atraídas pela comoção. Essa mulher está louca, ele disse, mas sua voz já não tinha mais a firmeza de antes. Tudo isso é uma conspiração contra mim, contra a igreja. Não, não é, disse outra voz vinda da porta da sacristia. Todos se viraram e viram uma senhora de idade, apoiada em uma bengala, que eu reconheci como Dona Clotilde, a organista da igreja. Também passei por isso, ela continuou, olhando diretamente para Dona Ernestina. No meu casamento, em 1942, com o velho padre Antunes, por isso nunca tive filhos. Porque depois daquele dia, nunca mais consegui. Nunca mais quis que homem nenhum me tocasse, nem meu marido. Um murmúrio correu pela sacristia, que agora estava cheia de pessoas. Outra mulher, mais jovem, deu um passo à frente. 3 anos atrás, ela disse, na minha confissão de noivado, com o padre Luciano, e então foi como se uma represa tivesse se rompido. Mais vozes, mais histórias, mais coragem encontrada no testemunho das outras. Anos e anos de silêncio, vergonha e dor sendo finalmente expostos à luz. O padre Luciano recuou até a parede, seus olhos arregalados como um animal acuado. Isso é um pesadelo, ele murmurou. Isso não pode estar acontecendo. Em meio ao tumulto, senti a mão de Miguel segurando a minha. Ele me puxou gentilmente para fora daquele círculo de pessoas, para um canto mais calmo da sacristia. Ivone, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos, me perdoe. Me perdoe por ter hesitado, mesmo que por um segundo. Me perdoe por não ter te protegido. Balancei a cabeça, incapaz de falar. Não havia o que perdoar. Ele tinha acreditado em mim quando seria muito mais fácil não acreditar, quando todo o peso da tradição e da autoridade estava contra mim. Ainda quer se casar comigo? Ele perguntou, com uma voz tão suave que mal pude ouvir no meio da confusão que se formava na sacristia. Não hoje, claro. Não aqui. Mas algum dia, quando você estiver pronta. Se ainda quiser. Olhei para aquele homem, para o amor e a preocupação em seus olhos, e senti algo romper dentro de mim. Não era o meu coração. Esse já estava partido pelo que tinha acabado de acontecer. Era o medo, a vergonha, o sentimento de que estava suja,
de que ninguém me aceitaria depois do que tinha acontecido. Tudo isso se desfez diante daquele olhar. Sim, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Sim, ainda quero me casar com você, Miguel. Ele sorriu, um sorriso triste, mas cheio de promessa, e me abraçou com cuidado, como se eu fosse feita de porcelana. Meu pai se aproximou de nós, o rosto uma máscara de dor e preocupação. Vamos para casa, filha, ele disse. Sua mãe está esperando lá fora, preocupada. Precisamos cuidar de você. Assenti, permitindo que eles me guiassem para fora da sacristia, longe daquela cena caótica, longe do padre Luciano e das memórias do que tinha acontecido no banheiro. O paletó do meu pai ainda cobria meus ombros, escondendo os estragos do meu vestido de noiva, mas nada poderia esconder os estragos na minha alma. Quando passamos pela porta que dava para a nave da igreja, vi que ela estava quase vazia. A maioria dos convidados já tinha ido embora ou estava aglomerada na entrada da sacristia, tentando entender o que estava acontecendo. Os poucos que permaneceram nos bancos olharam para mim com expressões que variavam da curiosidade à pena. Minha mãe correu ao nosso encontro, o rosto marcado pelas lágrimas. "Minha filha!" ela exclamou, me envolvendo em um abraço apertado. "O que aconteceu? Por que a cerimônia parou? Por que você está usando o paletó do seu pai?" Não consegui responder. As palavras ficaram presas na minha garganta. Como explicar para minha mãe o horror que tinha vivido? Como manchar seus ouvidos com aquela história? Foi Miguel quem falou, com uma voz controlada, mas carregada de emoção. "Dona Albertina, houve um incidente. Ivone foi atacada pelo padre." Minha mãe empalideceu, uma mão indo à boca. "Não", ela sussurrou. "Não, não pode ser." "É verdade, mãe", consegui dizer finalmente. Ele me levou para um banheiro nos fundos da igreja. Ele rasgou meu vestido. Não consegui terminar, mas não foi preciso. Minha mãe entendeu, e vi em seus olhos a mesma dor que sentia no meu coração. Ela me abraçou novamente, mais forte desta vez, como se quisesse me proteger retroativamente, apagar o que tinha acontecido. "Vamos para casa", ela disse com firmeza. "Agora mesmo." E assim, cercada por aqueles que realmente me amavam, meus pais, Miguel, Juraci, deixei a igreja São Cristóvão naquela tarde de sábado. Não como uma noiva feliz de braço dado com seu marido, sob uma chuva de arroz e bênçãos, mas como uma sobrevivente carregando uma ferida que levaria tempo para cicatrizar, mas também uma força que eu não sabia que tinha. O que eu não podia imaginar naquele momento, enquanto entrava no carro do meu pai e olhava pela última vez para a igreja onde meu sonho tinha se transformado em pesadelo, era que aquele dia marcava não apenas o fim de uma inocência, mas também o início de uma revolução silenciosa em Lajeado. Uma revolução liderada por mulheres que, como Dona Ernestina, Dona Clotilde e tantas outras, tinham guardado seus segredos por tempo demais e agora, finalmente, encontravam suas vozes. Nos dias que se seguiram àquele sábado fatídico, fiquei trancada no quarto que ocupava na casa do meu irmão Osvaldo. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Sentia vergonha, nojo, raiva, um turbilhão de emoções que me consumia por dentro. Minha mãe ficou em Lajeado para cuidar de mim, sentada ao lado da minha cama, tentando me convencer a comer, a beber água, a tomar banho. Mas eu mal conseguia me mover. "Filha", ela dizia, passando a mão nos meus cabelos como fazia quando eu era criança. "O que aconteceu com você foi terrível, mas não foi sua culpa. Você não fez nada de errado. Eu sabia disso, no fundo da minha alma, mas o conhecimento racional não aliviava a dor, a sensação de violação que parecia impregnada na minha pele. Por mais que eu esfregasse, por mais que eu tentasse esquecer, a memória daquelas mãos, daquela voz, daquele banheiro frio me perseguia. Miguel vinha todos os dias, mas eu me recusava a vê-lo. Não porque estivesse com raiva dele, nunca estive. Ele tinha acreditado em mim, tinha me defendido.
mas não conseguia encará-lo. Como poderia olhar nos olhos do homem que amava depois do que tinha acontecido? Como poderia ser sua esposa, sua companheira, quando me sentia tão... quebrada? Foi Juracy quem finalmente conseguiu me tirar daquele estado. No quarto dia após o incidente, ela entrou no meu quarto sem pedir licença. Abriu as cortinas, deixando a luz do sol entrar pela primeira vez em dias, e se sentou na beira da minha cama. Yvonne, ela disse, com aquela franqueza que era tão característica dela, sei que você está sofrendo, e tem todo o direito de sofrer, mas tem algo acontecendo na cidade que você precisa saber. Virei de costas para ela, puxando o cobertor sobre a cabeça. Não queria saber de nada que estivesse acontecendo na cidade. Queria apenas desaparecer, me esconder do mundo para sempre. O padre Luciano foi afastado, ela continuou, ignorando minha tentativa de me isolar. O bispo da diocese veio pessoalmente de Porto Alegre quando soube do que aconteceu. Houve uma investigação interna e ele foi mandado para um retiro espiritual, que é como eles chamam quando querem esconder um padre que causou problemas. Isso chamou minha atenção. Sentei-me na cama, ainda enrolada no cobertor, olhando para Juracy pela primeira vez em dias. Afastaram ele? Perguntei, a voz rouca de tanto chorar e do pouco uso. Mas... como? Por quê? Pensei que ninguém acreditaria. É aí que está. Juracy sorriu, um sorriso triste, mas cheio de uma espécie de satisfação. Depois do que aconteceu na sacristia, depois que Dona Ernestina falou, foi como se uma comporta tivesse se aberto. Mais de 20 mulheres de Lajeado vieram à frente. 20, Yvonne? Algumas sofreram abuso do padre Luciano, outras do pai dele. Algumas eram noivas, como você e Dona Ernestina. Outras eram apenas meninas na catequese. Fiquei em silêncio processando a informação. 20 mulheres. 20 vidas marcadas pelo mesmo tipo de horror que eu tinha vivido. A ideia era ao mesmo tempo devastadora e, de alguma forma, reconfortante. Eu não estava sozinha. Não era a única. Não era porque havia algo de errado comigo, algo que provocou aquela violência. O bispo tentou abafar o caso, claro, continuou Juracy. Falou em discrição, em proteger a reputação da igreja. Mas Dona Ernestina não deixou. Sabe o que ela fez? Ela foi até o jornal de Lajeado e contou tudo. Tudo mesmo. Seu nome saiu no jornal, Yvonne. Como a noiva que foi abusada pelo padre no dia do seu casamento. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Meu nome no jornal. Minha história exposta para todos lerem, para todos saberem. Mas por quê? Por que ela faria isso? Perguntei, sentindo uma mistura de horror e algo que se aproximava da admiração. Porque ela disse que estava cansada de segredos, respondeu Juracy. Cansada de silêncio. Cansada de proteger homens que não merecem proteção. E sabe o que aconteceu depois que a matéria saiu? O prefeito foi pressionado a se manifestar. A polícia foi obrigada a abrir um inquérito. E outras mulheres de outras cidades começaram a contar histórias parecidas sobre outros padres. Fiquei em silêncio novamente, tentando absorver o que ela estava me dizendo. Era como se uma pequena revolução estivesse acontecendo em Lajeado, uma revolução desencadeada pelo horror que vivi naquela sacristia. E tem mais, disse Juracy, pegando minha mão. A mãe do Miguel está organizando um grupo de apoio para mulheres que passaram pelo que você passou, pelo que ela passou. Um lugar seguro para falar, para compartilhar, para curar. Ela quer que você participe quando estiver pronta. Olhei para as nossas mãos unidas, para os dedos de Juracy entrelaçados com os meus. Pela primeira vez em dias, senti algo além da vergonha e da dor. Senti uma pequena faísca de esperança. De propósito. E o Miguel? Perguntei, finalmente dando voz à pergunta que me atormentava. Como ele está? O rosto de Juracy se suavizou. Ele está sofrendo por você, Yvonne. Ele te ama tanto. Ele quer te ver, quer te ajudar, mas respeita seu espaço, seu tempo. Ele disse que vai esperar o quanto for preciso, que não tem pressa. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto,
mas eram diferentes das lágrimas dos últimos dias. Não eram lágrimas de desespero, de vergonha. Eram lágrimas de alívio, de gratidão. Eu quero vê-lo, disse, surpreendendo a mim mesma com a decisão repentina. Não hoje, ainda não estou apresentável, mas amanhã. Você pode dizer a ele que venha amanhã? Juraci sorriu, apertando minha mão. Claro que posso. Ele vai ficar tão feliz, Ivone. Naquela noite, pela primeira vez desde o incidente, aceitei jantar com minha mãe e meu irmão na sala de jantar, em vez de comer sozinha no quarto. Estava longe de estar bem, longe de estar curada. Mas algo tinha começado a mudar dentro de mim. A ideia de que minha dor, minha experiência horrível, tinha de alguma forma desencadeado um movimento maior que poderia ajudar outras mulheres, me dava uma espécie de força que eu não sabia que precisava. No dia seguinte, tomei um banho demorado, deixando a água quente lavar não apenas a sujeira do meu corpo, mas também, simbolicamente, um pouco da vergonha que tinha me consumido. Vesti uma roupa simples, mas limpa. Penteei os cabelos. Olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta estava pálida, com olheiras profundas, mais magra do que há uma semana. Mas seus olhos tinham um brilho que não estava lá antes, um brilho de determinação, de força recém-descoberta. Quando Miguel chegou, estava nervoso, inseguro, claramente preocupado em dizer ou fazer algo errado. Sentamos na sala, com minha mãe discretamente presente na cozinha, nos dando privacidade, mas mantendo a propriedade que os costumes da época exigiam. "Como você está?" ele perguntou, sentado na ponta do sofá, como se estivesse pronto para fugir ao menor sinal de que sua presença me incomodava. "Estou sobrevivendo", respondi, honestamente. "Um dia de cada vez." Ele assentiu, seus olhos nunca deixando os meus. Juraci me contou sobre o grupo que minha mãe está organizando. Sobre o jornal, o inquérito policial. Sim, disse, sentindo um calor no peito ao pensar em Dona Ernestina, aquela mulher quieta que tinha encontrado sua voz de uma maneira tão poderosa. Sua mãe é incrível, Miguel. Ela é, ele concordou, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto. Nunca a vi assim, sabe? Tão forte, tão decidida. É como se ela tivesse despertado de um sono longo. Meu pai está assustado. Ele riu, um riso genuíno que acendeu uma pequena chama dentro de mim. Ele disse que se casou com uma mulher e agora está vivendo com outra. Ri também, um som estranho depois de tantos dias de lágrimas. Espero que ele esteja gostando da nova versão. Está amando, Miguel respondeu, seus olhos brilhando. Diz que se apaixonou por ela de novo. Ficamos em silêncio por um momento, um silêncio confortável, diferente do silêncio opressivo que tinha me envolvido nos últimos dias. E nós, Ivone? Miguel finalmente perguntou, sua voz baixa, cuidadosa. O que acontece conosco agora? Respirei fundo, pensando na resposta. Uma semana atrás, eu estava me preparando para me tornar a esposa desse homem. Agora, tudo tinha mudado. Eu tinha mudado. Não sei, Miguel, respondi, honestamente. Não sei se posso ser a esposa que você merece, que você esperava ter. Não sei se algum dia vou superar completamente o que aconteceu, mas sei que ainda te amo. Isso não mudou. Ele estendeu a mão lentamente, dando-me tempo para recuar se eu quisesse. Não recuei. Deixei que ele pegasse minha mão, que entrelaçasse seus dedos nos meus, assim como Juraci tinha feito no dia anterior. Não tenho pressa, ele disse, com uma firmeza que me surpreendeu. Podemos esperar. 1 mês, 1 ano, o tempo que você precisar. E quando, se, você decidir que está pronta, não será na igreja. Será do seu jeito, onde você se sentir segura. Lágrimas surgiram nos meus olhos novamente. Como eu podia ter tanta sorte no meio de tanta desgraça? Como podia ter encontrado um homem assim, que entendia, que respeitava, que esperaria? Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções.
O inquérito policial continuou, com mais mulheres surgindo a cada dia para prestar depoimento. O caso ganhou repercussão além de Lajeado, aparecendo nos jornais de Porto Alegre, depois de São Paulo, do Rio de Janeiro. Jornalistas vieram à cidade, querendo entrevistas, fotos, histórias. Recusei todas as entrevistas inicialmente. Não estava pronta para falar publicamente sobre o que tinha acontecido, mas participei do grupo de apoio organizado por Dona Ernestina. Ouvir as histórias de outras mulheres, algumas mais velhas que minha mãe, outras mais jovens que eu, foi ao mesmo tempo devastador e curativo. Havia tanto sofrimento naquela sala, tanta dor guardada por tanto tempo. Mas havia também uma força impressionante, uma resiliência que me inspirava todos os dias. Foi numa dessas reuniões que conheci Iracema, uma jornalista de Caxias do Sul que tinha vindo cobrir o caso. Diferentemente dos outros jornalistas, ela não estava interessada apenas nos detalhes sórdidos. Ela queria entender o movimento que estava nascendo, o impacto nas mulheres, na comunidade. Ela mesma tinha uma história de abuso para compartilhar, embora não envolvesse a igreja. "O que vocês estão fazendo aqui é revolucionário", ela me disse um dia, depois de uma reunião do grupo. "Vocês estão desafiando não apenas alguns padres, mas todo um sistema que protege abusadores, que silencia vítimas." "Não me sinto uma revolucionária", respondi, com um pequeno sorriso. "Só me sinto alguém tentando sobreviver, tentando dar sentido ao que aconteceu." "Às vezes, é assim que as revoluções começam", ela disse, com uma seriedade que me fez refletir. "Com pessoas comuns tentando sobreviver, tentando dar sentido ao seu sofrimento." Foi Iracema quem me convenceu a finalmente contar minha história, não para buscar holofotes ou fama, mas para ajudar outras mulheres que poderiam estar passando pelo mesmo. Para mostrar que era possível sobreviver, que era possível falar, que era possível encontrar apoio. A matéria que ela escreveu, publicada primeiro no Jornal de Caxias do Sul e depois reproduzida em outros veículos pelo país, não mencionava apenas o horror do que tinha acontecido no banheiro da igreja. Falava também sobre o grupo de apoio, sobre a coragem de Dona Ernestina, sobre o movimento que estava crescendo não apenas em Lajeado, mas em outras cidades, à medida que mais mulheres encontravam coragem para falar. 6 meses depois do incidente, o inquérito policial foi concluído. O padre Luciano foi indiciado por crimes contra mim e contra outras 12 mulheres que tiveram coragem de prestar depoimento formal. Seu pai, já falecido, não podia ser julgado, mas seu nome estava manchado para sempre, sua memória desmascarada. A igreja tentou de tudo para abafar o caso, para proteger sua imagem. Ofereceu compensação financeira às vítimas, em troca de silêncio, tentou transferir o padre Luciano para outra paróquia, em vez de entregá-lo à justiça, chegou a sugerir que todas aquelas mulheres estavam mentindo, inventando histórias por vingança ou para ganhar notoriedade. Mas era tarde demais. A verdade já tinha vindo à tona e não havia como colocá-la de volta na caixa. O padre Luciano acabou sendo julgado e condenado, embora a pena tenha sido mais branda do que muitos de nós gostaríamos. A igreja foi forçada a reconhecer os abusos, a oferecer pedidos formais de desculpas, a prometer mudanças nas políticas de proteção. Nesse meio tempo, Miguel e eu continuávamos juntos, embora não casados. Ele esperou, paciente, amoroso, nunca me pressionando. Trabalhamos juntos no movimento que estava nascendo, ele sendo uma das poucas vozes masculinas a se levantar em defesa das mulheres, a acreditar nas histórias, a exigir justiça. 1 ano após o dia que deveria ter sido nosso casamento, ele me pediu novamente em casamento. Estávamos na beira do rio Taquari, o mesmo lugar onde ele tinha me pedido pela primeira vez, mas éramos pessoas diferentes agora. Mais fortes, mais conscientes, mais comprometidos não apenas um com o outro, mas com a luta por justiça que tinha se tornado parte das nossas vidas. "Ainda quer se casar comigo, Ivone Mendes?" ele perguntou, segurando minhas mãos nas suas. Olhei para ele, para o homem que tinha estado ao meu lado nos momentos mais difíceis, que tinha acreditado em mim quando teria sido mais fácil não acreditar.
que tinha esperado pacientemente enquanto eu lutava para encontrar minha força novamente. Sim, respondi sem hesitação. Sim, Miguel, quero me casar com você. Nos casamos numa cerimônia simples, no quintal da casa dos pais de Miguel. Não houve igreja, não houve padre. Foi um juiz de paz que conduziu a cerimônia, sob um arco de flores que Juraci e minhas amigas do grupo de apoio tinham preparado. Minha mãe fez um novo vestido para mim, não branco e pomposo como o primeiro, mas um vestido simples, de um azul claro, que ela disse combinar com a cor da esperança. Dona Ernestina foi minha madrinha de casamento, um gesto simbólico que significava muito para nós duas. Ela não era mais a mulher quieta e resignada que eu tinha conhecido um ano antes. Era uma líder, uma voz poderosa para mulheres que há muito tempo estavam silenciadas. Quando o juiz nos declarou marido e mulher, e Miguel me beijou suavemente nos lábios, senti uma onda de gratidão tão intensa que quase me derrubou. Gratidão não pelo que tinha acontecido. Nunca sentiria gratidão por aquele horror, mas pela força que tinha encontrado depois, pelas pessoas que tinham me apoiado, pelo movimento que tinha nascido da minha dor. 3 meses depois do nosso casamento, Miguel foi transferido pelo banco para uma agência em Jaguaruna, no litoral de Santa Catarina. Foi uma decisão difícil deixar Lajeado, deixar o grupo de apoio, o movimento que tinha se tornado tão importante para mim. Mas também foi um alívio, uma chance de começar de novo, longe das memórias, longe dos olhares de pena, longe da igreja onde tudo tinha acontecido. Antes de partirmos, tive uma última reunião com o grupo de apoio. Mulheres que tinham se tornado minhas amigas, minhas irmãs na dor e na cura. Não estou abandonando vocês, disse com lágrimas nos olhos. Não estou abandonando a luta. Apenas preciso desse novo começo. Você merece, Ivone, respondeu Dona Ernestina, me abraçando com força. Você deu tanto de si para todas nós. Agora é hora de viver sua vida, de ser feliz. E vou continuar a luta em Jaguaruna, prometi. Vou levar o que aprendi aqui, o que construímos juntas. Vou ajudar outras mulheres lá, assim como vocês me ajudaram aqui. E foi o que fiz. Ao chegar em Jaguaruna, uma cidade pequena e pacata à beira do mar, encontrei um novo propósito. Com o apoio de Miguel, criei um grupo de apoio similar ao de Lajeado. No início, éramos apenas 3 ou 4 mulheres, reunidas na sala da minha casa. Mas com o tempo, o grupo cresceu. As histórias eram diferentes, nem todas envolviam a igreja. Mas a dor, a necessidade de falar, de ser ouvida, de encontrar apoio, eram as mesmas. O movimento que tinha começado numa sacristia em Lajeado, com a coragem de uma noiva humilhada e a voz há muito silenciada de uma sogra, continuava a crescer, a se expandir, a tocar mais vidas. E eu, que tinha me sentido tão quebrada, tão destruída naquele banheiro frio, encontrei na dor compartilhada, na luta coletiva, uma força que nunca soube que tinha. Hoje, quase 60 anos depois daquele dia na Igreja São Cristóvão, vivo uma vida tranquila aqui em Jaguaruna. Nossa casa fica a poucos quarteirões da praia. Uma casinha simples, pintada de azul claro, com uma varanda onde passo a maior parte das manhãs, sentada na minha cadeira de balanço, ouvindo o barulho do mar e o canto dos pássaros. Miguel e eu tivemos uma vida boa juntos. Não foi perfeita. Nenhuma vida é. Mas foi cheia de amor, de respeito, de companheirismo. Ele trabalhou no banco até se aposentar, há quase 20 anos. Eu, depois de superar o trauma inicial, voltei a estudar enfermagem e trabalhei no pequeno hospital da cidade por mais de 3 décadas. Era um trabalho que me dava propósito, que me permitia ajudar pessoas em seus momentos de vulnerabilidade, algo que se tornou muito importante para mim depois do que vivi. Tivemos 2 filhos, Heitor, que hoje tem 56 anos e é médico em Florianópolis, e Clara, de 53, que é professora aqui mesmo em Jaguaruna. Criá-los foi uma das maiores alegrias da minha vida, embora também tenha sido um desafio.
Demorei anos para conseguir superar completamente o medo do toque, para me sentir confortável na intimidade. Miguel foi paciente, carinhoso, nunca me pressionou. Foi um processo lento, de cura, de redescoberta do meu próprio corpo, não como um objeto de vergonha, mas como fonte de força e, eventualmente, de prazer. Nossos filhos cresceram sabendo a nossa história. Não os detalhes sórdidos, claro, mas a essência do que aconteceu e como transformamos aquela dor em algo positivo, em um movimento que ajudou outras mulheres. Acho que isso moldou quem eles se tornaram. Heitor é conhecido por seu trabalho com mulheres vítimas de violência. Clara fundou um programa de educação sexual e prevenção de abuso nas escolas onde leciona. Tenho 6 netos maravilhosos, que enchem minha casa de barulho e alegria quando vêm nos visitar. O mais velho, filho de Heitor, já está na faculdade de Direito. A mais nova, filha de Clara, tem apenas 8 anos e é a alegria dos meus dias. Ela adora se sentar comigo na varanda, ouvindo histórias do tempo antigo, como ela diz. Às vezes peço a ela que pegue meu álbum de fotografias e juntas olhamos para as imagens que contam a história da nossa família. Há uma foto em especial que sempre me emociona. Uma fotografia em preto e branco do meu casamento com Miguel. Não estou de branco, mas de azul claro. Estamos embaixo do arco de flores no quintal dos pais dele, rodeados por pessoas que nos amavam. O sorriso no meu rosto é pequeno, ainda hesitante, mas genuíno. Era o sorriso de quem estava começando a acreditar na possibilidade de felicidade novamente. Por que você não está de branco, vovó? A pequena Beatriz me pergunta às vezes. Todas as noivas usam branco. Nem todas, meu amor, respondo, acariciando seus cabelos. Algumas noivas escolhem outras cores, cores que têm significado especial para elas. É claro que um dia, quando ela for mais velha, contarei a verdadeira história. Como suas avós antes dela, ela crescerá sabendo sobre o abuso, sobre o silêncio, sobre a coragem necessária para falar. É um conhecimento pesado para se passar adiante, mas também é um escudo, uma armadura para protegê-la em um mundo que nem sempre é gentil com as mulheres. O grupo de apoio que comecei aqui em Jaguaruna ainda existe, embora tenha evoluído ao longo dos anos. Hoje é uma organização formal, com profissionais voluntários, psicólogos, assistentes sociais, advogados, oferecendo ajuda a mulheres vítimas de diversos tipos de violência. Não estou mais ativamente envolvida na administração. Passei essa tocha para mulheres mais jovens, com mais energia, mas ainda participo das reuniões quando posso. Ainda ofereço minha história, minha experiência. Miguel faleceu há 5 anos. Foi uma perda que quase me destruiu novamente, depois de mais de 50 anos juntos. Ele partiu tranquilamente, durante o sono, sem sofrimento. Uma bênção. Nos últimos anos da vida dele, eu costumava acordar no meio da noite e ficar observando sua respiração, temendo o momento que sabia que chegaria eventualmente. Quando finalmente aconteceu, mesmo estando preparada, senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Mas a vida continua, não é mesmo? Aprendi isso da maneira mais difícil lá naquele banheiro frio da Igreja São Cristóvão, há tantos anos. Aprendi que, por pior que seja a dor, por mais profunda que seja a ferida, há um amanhã. E nesse amanhã, podemos escolher permanecer vítimas ou nos tornar sobreviventes. Podemos escolher o silêncio ou encontrar nossa voz. Tenho contato regular com Dona Ernestina, que agora está com 97 anos e ainda vive em Lajeado, cercada por filhos, netos e bisnetos. Falamos por telefone toda semana e a cada conversa me maravilho com a força daquela mulher que um dia foi tão quieta, tão apagada e que encontrou sua voz e seu poder no momento em que mais precisei. Juraci também permaneceu uma presença constante em minha vida. Depois de todos esses anos, ela ainda é minha melhor amiga, minha confidente. Mora em Porto Alegre agora, é viúva como eu, e planejamos uma viagem juntas para o Nordeste no próximo mês, nossa primeira grande aventura sem nossos maridos. O movimento que começou naquela sacristia em Lajeado cresceu, se expandiu,
se transformou ao longo das décadas. Hoje há grupos de apoio como o nosso em centenas de cidades pelo Brasil. Leis foram criadas, políticas foram implementadas, a sociedade evoluiu em seu entendimento e tratamento do abuso sexual. Não tanto quanto gostaríamos, claro. Ainda há muito a ser feito, muito a ser mudado. Mas olhando para trás, para a jovem noiva de 18 anos, cujo vestido foi rasgado e cuja vida foi virada de cabeça para baixo naquele banheiro frio, sinto um orgulho imenso do caminho percorrido. Todos os dias, quando o sol começa a se pôr sobre o mar de Jaguaruna, pintando o céu com tons de laranja e rosa, penso em como sou abençoada. Abençoada não pelo que aconteceu. Nunca sentirei gratidão por aquele horror, mas por ter sobrevivido, por ter encontrado força para continuar, por ter transformado minha dor em algo maior que eu mesma. E todos os dias, antes de dormir, olho para o retrato de Miguel na minha mesa de cabeceira e agradeço por ele. Por ter acreditado em mim, quando o mundo inteiro estava contra mim. Por ter me dado tempo e espaço para curar. Por ter sido o companheiro gentil e amoroso que foi por mais de 5 décadas. Boa noite, meu amor. Sussurro para o retrato, como fazia quando ele estava vivo. E às vezes, nos momentos entre o sono e a vigília, quase posso ouvir sua resposta. Boa noite, minha Ivone. Descanse bem. Amanhã será um novo dia. E é sempre um novo dia, não é mesmo? Um novo dia para lembrar, para honrar, para lutar, para amar, para viver. Um novo dia para ser não apenas uma sobrevivente, mas uma mulher plena, completa, em toda a sua força e vulnerabilidade. Uma mulher que conheceu o pior da humanidade, mas também o melhor. Uma mulher que perdeu muito, mas ganhou ainda mais. Uma mulher que, apesar de tudo, nunca perdeu a capacidade de amar, de confiar, de acreditar. Essa sou eu hoje, Ivone Mendes Figueiredo, 78 anos, viúva, mãe, avó, amiga, conselheira. Uma mulher que conheceu o inferno e voltou para contar a história. Uma mulher que transformou sua maior vergonha em sua maior força. Uma mulher que, olhando para trás em uma vida longa e cheia, pode dizer com certeza, valeu a pena, cada lágrima, cada luta, cada vitória. Valeu a pena. Meus queridos, compartilhei com vocês uma das partes mais difíceis da minha vida. Não é fácil revisitar essas memórias, mas acredito que nossas cicatrizes, quando mostradas à luz, ajudam outros a encontrar coragem. Se você está passando por algo parecido, saiba, não é sua culpa. A vergonha não pertence a você, mas ao agressor. Você não está sozinha. Há mais pessoas como você do que imagina, e juntas podem encontrar força. A cura é possível, não vou mentir. Não é fácil, não é rápido. Mas a ferida que um dia sangrou constantemente hoje é apenas uma cicatriz. Sua voz é poderosa, o abuso prospera nas sombras. Trazê-lo à luz é o primeiro passo para a libertação. E lembre-se, você merece amor, mesmo com suas feridas e medos. A maior vingança contra quem tenta nos destruir é viver plenamente. Quando aquele padre rasgou meu vestido, ele pensou que estava me quebrando para sempre. Não sabia que dessa humilhação nasceria uma força que nem eu mesma conhecia. Meus queridos que me acompanharam até aqui, preciso pedir um favor importante. Se essa história tocou seu coração, por favor, aperte o botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho. Assim poderemos continuar essa corrente de apoio e esperança. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E nos comentários, deixe a palavra coragem, para eu saber que você assistiu até o final e está comigo nessa luta. Faça isso agora. Vamos juntos quebrar o silêncio.